Bem, pessoal, bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, no seu horário que vocês irão assistir essa aula. Mas essa aula é da videocorreção nossa, do segundo exercício, tá, de farmacologia para a segunda verificação, tá, na qual, na primeira questão, tá, desse exercício, eu pergunto assim para vocês: quais são os fatores ligados à seletividade de ação? Lembrando que nessa aula que é a parte de farmacodinâmica, que fala a respeito da seletividade de ação, não se esqueçam que a seletividade, os fatores ligados estão diretamente, tá, inseridos na natureza do paciente, na natureza do fármaco e nas características das vias de administração do fármaco, tá bom? Agora, na segunda pergunta, eu pergunto assim para vocês: quais são as condições que favorecem o grau de seletividade de ação? Dessas condições, 5 são as mais importantes a serem faladas para vocês. Primeiro, o tamanho e a forma da molécula do fármaco. Segundo, o tamanho dos seus grupamentos substituintes. Terceiro, a espécie e o grau de carga iônica que irá realizar as reações e as ligações iônicas. Tá? Quarto, o tipo de formação de ligações covalentes ou hidrogênicas que irão ser realizadas. E por último, quinto, a presença ou ausência de estruturas cíclicas aqui na molécula que fazem com que essa seletividade se torne mais firme. Agora, na terceira pergunta, eu peço para vocês aqui, tá, diferenciarem a resposta primária da resposta secundária aqui. Lembrando para vocês que a resposta primária são respostas de natureza genética, ou seja, que sofrem alterações celulares ou metabólicas, diferentemente das respostas secundárias, que esses tipos de respostas são respostas que devem ser principalmente adaptações dinâmicas, aonde nós observamos aqui algumas características como taquifilaxia, atenuação e resistência adquirida, que são características que estão ligadas a esse tipo de resposta secundária. Na quarta pergunta, eu pergunto assim para vocês discorrerem sobre os tipos de antagonismo. Lembrando para vocês que essa parte de antagonismo está diretamente inserida na parte de mecanismos gerais dos fármacos, aos quais nós temos dois tipos, um tipo específico e outro tipo inespecífico. O antagonismo ele está ligado diretamente à parte específica, no qual nós observamos que os tipos de antagonismo são simples, a saber, o tipo farmacológico, o tipo fisiológico, o tipo metabólico, o tipo químico e o tipo funcional aqui, tá? São os 5 tipos de antagonismo. Agora, na quinta pergunta, eu peço para vocês discorrerem sobre o mecanismo de supressão gênica. Lembrando para vocês que o mecanismo de supressão gênica é muito utilizado para algumas classes farmacológicas, como, por exemplo, antibióticos, antimaláricos, tá? E é um tipo de mecanismo geral específico que ocorre através de dois tipos de inibição. Uma, pela biossíntese, inibição pela biossíntese de ácidos nucleicos, e dois, por inibição da proteína, da síntese proteica que ela ocorre. Na sexta pergunta, eu peço para vocês diferenciarem receptores de aceptores biológicos. Lembrando para vocês que essa parte é a parte de receptor farmacológico, em que nós observamos que esse tipo, essa classe de substância, ela deriva principalmente da sua ação e da sua natureza de produção. Principalmente, por quê? Porque os receptores, tá? Porque os receptores biológicos são aquelas substâncias que elas são produzidas no nosso organismo, ou seja, elas são substâncias endógenas, diferente dos receptores, que são substâncias de natureza exógenas aqui, tá? Que são produzidas por outras fontes, por outros agentes, tá? Por exemplo, os venenos. E na sétima pergunta e última pergunta, eu peço para vocês diferenciarem as interações feitas, ou seja, as interações fármaco-receptor feitas pelos receptores acoplados à proteína G
e pelos receptores enzimáticos. Lembrem vocês que nessa aula de interação fármaco-receptor, nós observamos o quê? Que a principal diferença é que os receptores acoplados à proteína G, eles precisam da presença de um segundo mensageiro, a qual esse segundo mensageiro ele consegue fazer aqui uma amplificação do sinal biológico, entre parênteses, a transdução de sinal, que faça com que esse sinal chegue às outras moléculas, às outras proteínas, tá? E consiga fazer seu efeito biológico. É diferente dos receptores enzimáticos, que esses tipos de receptores, eles não necessitam da presença de um segundo mensageiro. Eles fazem isso de forma direta, tá? Ou seja, eles fazem através de uma ativação direta do seu sistema enzimático, que faz com que o efetor biológico, tá? Ele haja rapidamente e sobre as células, tá bom? Então, pessoal, em cima disso, nós encerramos a revisão, tá, para a segunda verificação de vocês. Lembrando para vocês que a segunda verificação vai ocorrerá na próxima terça-feira, dia 2 de junho, às 8h20 até às 10 horas, tá bom? Outros dois avisos eu vou dar para vocês. Primeiro, a segunda chamada, tá? O conteúdo para a segunda chamada de vocês será o mesmo conteúdo que foi cobrado para a segunda verificação, tá? E terceiro, tá? E segundo, perdão, o conteúdo para a verificação final são, primeiro, introdução à farmacologia, 2, farmacocinética e 3, farmacodinâmica. São esses três conteúdos, tá, que serão cobrados de vocês na verificação final, tá bom? Então, a gente encerra o conteúdo, encerramos os exercícios de revisão, tá bom? E o material já está postado na plataforma. Eu vou postar esse material, essa videoaula também na plataforma e também no canal do YouTube. E também enviarei esse exercício corrigido para vocês no grupo de vocês do Zap, tá bom? Então, bom final de semana, boa prova para vocês. Façam a prova não está difícil, a prova ela está dentro do que a gente estudou, dentro do que a gente conversou nas nossas aulas, nas nossas videoaulas, tá? E seguirá o mesmo modelo que eu já fiz na primeira verificação para vocês, tá bom? Então, bom dia a todos, tá?